Trago para vocês esse vídeo falando, uma vez mais, de outra atrocidade no meio de inúmeras que cometeu esse ser. Com sua persuasão e violência, não havia escapatória, não havia saída. Era surra na certa, roubo, e sabe lá Deus o que podia este ser fazer com você. Vamos falar novamente, nada mais e nada menos de Cris Negão. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse outro vídeo para vocês, tá? Porque são inúmeros. Para falar deste ser, para falar de Cris Negão, são inúmeros vídeos, tá, gente? São inúmeros, tá? Esse relato que eu vou fazer realmente é um relato que sucedeu, um relato bastante triste, né? Mas é um relato real, é uma história real e muitas outras, todas as histórias que eu conto são reais, principalmente quando se trata deste ser, né? A Cris, pessoal, ela estava numa onda de atracar todo mundo, não tinha gente certa, né? Por uma parte, pessoal, ela estava nos atraques dela, ela estava nos roubos dela, na violência, na persuasão dela, nos anos 2000, 2001, 2002, por aí. Então, a polícia aí, no caso, já tomava um pouco mais de rédeas na questão, né? Eles já faziam algo, né? Já tô falando do ano 2000. Algo eles já faziam, né? Então pegou a Cris, porque claro, a Cris roubava. Já era qualquer um, tá, gente? A Cris já não roubava só Mona. Não, a Cris roubava qualquer um. Ela roubava gay, ela roubava mulher cis, ela roubava homem hétero, ela roubava qualquer um. Acho que ela roubava até a polícia mesmo. A Cris era danada. Deus que me perdoe. Era um bicho, né, gente? Bicho. Bicho. Então a polícia foram, aí entre 4 e 5 botaram a mão nela, né? Para segurar aquele bicho, né? Teve que ser uns 5, 6 policial, né? Conseguiram pegar ela, algemar ela, né? Totalmente noiada, né? Levou ela para cadeia, né? Aí deixou ela na cadeia, ela ficou aí na cadeia, gente, exatamente 4 dias. Ficou presa, né? Então, coitada do pessoal, né? Teve respiro só durante 4 dias, né? E a Cris foi solta. Uma vez que ela foi solta, gente, ela tava na noia, né? Aquela noia louca, né? Para utilizar as substâncias químicas, né? Que ela sempre utilizou, né? A substância estupefaciente. E ela é aquela coisa, sempre rodando de bar em bar, enchendo a cara de cachaça, né? Porque aí quando aquele monstro tava encachaçado, ninguém segurava, não, minha filha, ninguém. Nem um camburá, tombava até camburá, aquela praga, né, da força que tinha, né, uma força, uma violência, gente. Gente, vocês não podem imaginar o que era aquilo. Você tinha que olhar para cima, de tão grande que era, de tão grande. E ela nada mais sair, ela foi para um desses bares, né? Porque na época esses bares todos eram, as monas ficavam aí nesses bares, batiam ponto aí, conversando, tudo, até fazia PG, né? Saía com um e outro que entrava nesses bares, né? E quem que estava nesse bar aí sentada? Né? Justamente a danada da fofoqueira, né? Que adora uma fofoca, adora meter todo mundo dentro do balaio de gato. Ela adora ver a traque entre todas as monas, né? A tal Eriquinha, assim. A Eriquinha, o terror das operadas de Paris, né? Sim, é outra praga também, outra endemoniada. Essa não é violenta, nada disso, mas tem uma língua tão biperina, uma língua, uma cobra cascavel. E os últimos balaios de gato que ela fez aí, ela me meteu dentro, né? Não dá pra, ninguém confia, nenhuma das monas confia nela. Nenhuma. Só gente da mesma laia que ela que confia nela, né? E a Cris, claro, a Cris chega e aquela coisa, se você manda ver cachaça pra ela, manda ver cerveja, trata ela com regalinhos e tudo, ela fica normal. Meu amor, se você não fizer nada disso, ela já gruda no teu pescoço, já leva tudo, arranca relógio, arranca tudo que você tem. Anel, brinco, colar, tudo, né? Para vender, para comprar os fuxicos dela, né? Sempre foi assim esse bicho, né? Ela sentou aí ao lado da Érica, né?
Então, a Érica, como adora uma fofoca, adora ver todo mundo se pegando, adora ver todas se matando entre todas, aí a Cris sentou, toda sudorosa, fedida, né? Porque a Cris sempre fedeu muito, né? Não gosto nem de lembrar do cheiro dela, né? Fedia, a bicha fedia. Aquele fedor dela, aquele CC bravo dela, né? Sentou, eu tava presa. A Érica, com aquela língua de serpente dela, ai, que pena, né? Eu já sabia. Pra que ela foi falar isso, né? Claro, a Cris deu a... Como que você sabia? Não, calma, calma, com aquela voz fanhosa dela de falsa, porque ela é muito falsa. Não, foi a Nana que me contou. Gente do céu, coitada da Nana, né? Olha só. A Nana era muito boa pessoa, tá, gente? A Nana foi muito amiga minha. Essa Mona levantou, já derrubando até as cadeiras e tudo, gente. E foi buscar a Nana Vogel, né? Porque a Nana Vogel estava em um bar conversando também com as meninas, né? Porque eram vários bares, né, gente? Aí no centro de São Paulo, né? E ela começou a buscar de bar em bar. Ela subia, ela descia a rua de trás dos bar. A Nana tá aí, na intenção, né? Nada mais ver, ela já grudou no cabelo da menina. Meu Deus do céu. Com aquele mãozão dela, aquele pé dela, que era um 46, 47, 48, quase 50, né? Uma lancha desse tamanho, né? Vamos, Helena Thompson parecia uma travessa de pôr maionese, da Cris, então, parecia um barco, né? De grande, né? Um bote salva-vida, né? De grande. Salva-vida não, tira-vida. Que é onde pisava aquele ser, as plantas morriam. De tão perigosa que era, né? Aquilo lá era a semente do mal mesmo. Pessoal, ela agarrou o cabelo da Nana e saiu arrastando, tadinha. A Nana muito fraquinha, né? Claro, saiu arrastada pelos cabelos. Levou ela lá pro fundo do bar, do banheiro, gente. Sabe que aqueles banheiros, daqueles bar do centro de São Paulo, né? Em pleno começo de noite, ou entre as 8 e 9 da noite, tá sujo pra caramba, porque foi frequentado durante todo o dia por cliente. Tá imundo. A verdade é que tá imundo. Vocês acreditam que ela pegou a cabeça da Nana Vogel, enfiou dentro do vaso sanitário, gente, e começou a dar descarga, tadinha da Nana. A Nana quase afogou no meio daquela sujeira toda, né, daqueles bares sujos, né, tadinha da Nana. Enquanto ela não viu a Nana caída, desmaiada, ela não parou, né, gente? Olha que judiação, né? Bateu na Nana, fraquinha tava a Nana. Sabe o que às vezes me dá muita revolta em todas essas situações? Que estava cheio de Mona no bar. Tinha Mona, tinha gay, tinha Ocó. Pessoal, ninguém fez nada. Ninguém interveniu. Só ficaram olhando. Só olhando. Então, muitas vezes você fica pensando, né? Aonde estão as supostas amigas? Aonde que está a união dessas porras todas? Que não existe. É tudo fictício. Sabe? É tudo fictício. Essa tal união, essa tal amizade, é tudo fictício. E muitas morreram por causa dessas supostas amizades que não quiseram nem fizeram nada para salvar a vida delas, né? Gente, mas é revoltante, né? Todas aí, ninguém fez absolutamente nada. E não foi um único caso aislado, não, hein, gente? Aconteceu muito mais coisas, as outras presenciando. Algumas, inclusive, aplaudiam. E outras diziam, bate mais. E a Mona, inocente. A Mona não tinha feito absolutamente nada. Teve Monas que, incluso, muitas delas deram até um fim. E depois descobriram que não foi a Mona. Se equivocaram. Era outra Mona. Era outra Mona. Não sei. Antes só que mal acompanhada, né? Eu sou dessa opinião, né? Você sozinha, você não tem nada que perder. Ao contrário, você tem tudo para ganhar, para prosperar, para ser feliz. Agora, quando você tem amigas, supostas amigas, não sei. Essas amigas que deixam você padecer na mão das outras, que faz fuxico, que faz fofoca, te joga dentro daquele enredo todo, e logo depois os doces começam a voar para lá e para cá, fofocas e mais fofocas.
Tá entendendo? Então, falar desse ser não é falar boa coisa, não. Isso que não dá para falar boa coisa. Porque tem pessoas que dizem, ai, comigo ela foi boa, bacana, comigo ela foi legal, comigo. Ai, pelo amor de Deus. Você que abre a boca e fala isso, você tem que ser igual a ela. Parecida, menos pior, mas igual a ela. Tá entendendo? Que você não é tão pior como ela, mas é igual a ela. Você não é tão ruim como ela, mas é igual a ela. Tá entendendo? E por aí vai, né? Mas são coisas surpreendentes que você às vezes para pensar e fica imaginando, né, gente? Todo mundo olhando e ninguém fez nada, tadinha da Nana. E a Nana doente. Doentinha, coitada. Gente do céu. Olha só. E aí tinha Monas Valentonas, tinha cafetina, tal, tudo no bar. Ninguém fez nada. Nem para segurar esse trubufu, pelo menos, né? Pelo menos se junta toda e segura esse bicho. Pra não deixar fazer a covardia canana, né? Olha só, gente. Pessoal, a atrocidade que Cris Negão cometeu, gente, isso não é uma, nem duas, nem... São muitas, gente. São infinidades. Sabe? Ela já deixou Monas pelada, gente. A Cris já deixou Monas totalmente desnuda, totalmente. Até a calcinha fez a Mona tirar. Pra ela roubar. E a Mona pelada totalmente, descalça. Sabe? É muita ruindade, gente. Muita ruindade mesmo. Ela também tinha o costume de andar de táxi, né? Como muitas passa fome aí, né? Adora andar de táxi, né? Mas claro, os idiotas para pagar, né? Mas só que esse inferno. Aí pedia o táxi, dava o sinal pro táxi com outras duas trans e depois olhar para uma, olhar para outra, você paga. Você paga. Tinha que pagar. Ah, meu, se não pagasse, nossa, você era estruchada ali mesmo, no banco de trás do carro, jogada para fora com o carro em movimento, né? Até o taxista tinha medo desse bicho. Quem que não tinha medo desse bicho? Todo mundo. Tá entendendo? Todo mundo. Ou seja, eu, como a conheci, Deus me livre, sabe? E às vezes as pessoas comentam, né? Ai, ela nunca me fez mal. Ai, ela sempre foi boa comigo. Boa. Nós sabemos que é mentira. Que ela nunca foi boa nem com você, nem com ninguém. A única é que você puxava mais o saco dela com presentinhos, com dinheirinho, com o padê, que vocês falam, com as porcaria, né? Pra ela não comer seu toco. Pra ela não arrancar seus fiapos, né? É. Porque senão, meu amor, se você não fizesse essas reverências para ela, nossa senhora, ela arrancava até o seu último fiapo, até o seu último fiapo ela arrancava. É, meu amor, esse bicho foi caso sério, gente. É, gente, não é fácil não ficar lembrando dessas coisas, dessas histórias. Se vocês soubessem a quantidade da atrocidade que cometeu Cris Negão, pessoal, não foi uma nem duas, não, gente. Muita coisa ruim essa Mona cometeu. Muitos crimes mesmo. De pegar a Mona, jogar de cima da ponte, de pegar a Mona, jogar pela janela, sabe? Pelas escadas. É, gente. Grudar no cabelo. A força era tão brutal, gente, que ela grudava no cabelo, ela até girava a pessoa, jogava do outro lado, pelos cabelos. De tão forte que era esse bicho. Sabe? Então, com toda essa violência, essa persuasão, essas surras, esses roubos, e ainda tem gente que vai ter a pachorra, a coragem de falar que um bicho desse era bom. Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, né? É como eu falo, você tem que ser da mesma laia que ela, porque senão não tem explicação, as matemáticas não fecham. Você tem que ser da mesma laia que ela, para você falar que esse bicho é bom, foi bom. Com você, sabe lá Deus, o que ela fazia com você, para você, vamos, daria tudo. Eu acho que você daria tudo, né? Até a calcinha. Vamos, daria até para ela. Eu acho que você até dava para ela do medo, né? É, babado, tô falando que é babado. E falar de Cris Negão, gente, não é falar nada bom, não. Não existe nada bom de Cris Negão para falar, né? Foram só atrocidades, só coisas ruins, né? Só maldade.
ela sempre foi uma má pessoa, um bicho muito ruim. Mas eu deixo vocês aí que comentem, né, que é muito importante o comentário de vocês, e muitos também que viveram e cruzaram com ela. Teve um rapazinho aí que até falou, né, tadinho. Levou o relógio dele e pediu tênis, só que ele saiu correndo, tadinho, né, gente. Que, essas coisas é revoltante, gente, é revoltante. Então, se não houver tirado ela do meio, ela estaria atormentando até hoje o pessoal, né, felizmente. Esses tipos só dá sossego e paz quando já tá fora do meio, né? Bom, meus amores, esse é o vídeo que eu tinha que trazer para vocês e eu já venho com outro mais babadeira ainda. Se eu sonho de uma cafetina babadeira, gente, ela tá vivíssima, tá? E vive aqui na Europa, tá? Já trago o vídeo dela também. E muitos outros, tá? Assim que, meus bombones, um beijo, um cheiro para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Mua!